Canal Ele Está Voltando apresenta. Esse é um som de alerta, mas as pessoas não se importam. Compilado de vídeos sobre o som. Você escutou isso? Você sentiu isso? Então, eu tenho ouvido alguns barulhos estranhos. Eu estava lá fora agora há pouco. Vou abrir a janela para mostrar a vocês. Realmente estranhos. Não é um animal, é? Quem ou o que acabou de fazer esse som? Entrevista que abordava acerca do som. Você ouviu um estrondo alto? Hoje cedo várias pessoas ouviram e sentiram um barulho alto por volta das 12h30 esta tarde. Todo o condado de Carter foi às redes sociais sobre um grande estrondo que abalou suas casas e locais de trabalho por volta das 10h15 desta manhã. Então corri para a porta dos fundos e olhei para fora, mas não vi nada. Nós ouvimos que Jesus estava vindo. Nós ouvimos muitas coisas. Na Suécia, isso com certeza soa como uma trombeta. Em Michigan, outro som como um trompete. E existem outras explicações possíveis para o que essas pessoas estão chamando de terremotos no céu? Bem, o problema que tenho com a existência de outras explicações é que a quantidade de energia necessária para criar esse tipo de som está além do que alguém, por exemplo, na floresta, poderia fazer. As estações de rádio mais potentes dos Estados Unidos acho que tem 50 mil watts. E a quantidade de energia que esse som produz é cerca de 3 milhões de watts. Seria muito difícil duplicar energia suficiente. Uma explicação popular para todos esses sons estranhos que foram ouvidos em todo o mundo é que algumas pessoas acreditam que sejam anjos, os 7 anjos, com as 7 trombetas, das quais se fala no Apocalipse. Agora, antes de dizer se acredito que estes são 7 anjos, primeiro precisamos saber exatamente o que são essas 7 trombetas. E eu prometo a vocês, isso vai assustar muito alguns de vocês. Quando o primeiro anjo tocar suas trombetas, chuvas de granizo e bolas de fogo misturadas com sangue serão lançadas na terra, e 33% de todas as árvores do mundo serão queimadas, assim como a grama verde. Quando o segundo anjo tocar sua trombeta, uma grande montanha em chamas, algo enorme cairá do céu e cairá direto no mar. Naquele exato momento, o mar se transformará em sangue, como nos dias de Moisés, e milhões de criaturas marinhas morrerão, e 1/3 de todos os navios do mundo será afundado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso soa como aqueles sons estranhos que ouvimos recentemente? Bem, antes de tomarmos uma decisão clara, vamos primeiro considerar este fato alucinante. Quando o terceiro anjo tocar sua trombeta, a Bíblia diz que uma enorme estrela cairá sobre a terra e poluirá muitas das águas da terra. Muitos dos sistemas de água doce terão sabor amargo. Qual é o nome dessa estrela? Chama-se estrela absinto. Mas se você tiver uma Bíblia ucraniana à sua frente, algumas traduções da Bíblia ucraniana dizem que essa palavra absinto também pode significar Chernobyl. Isso não é interessante? E se você visitar Chernobyl por qualquer motivo, você decide ir para lá. Se você ficar no centro da cidade, encontrará o Chernobyl Star Memorial. E o que é o Chernobyl Star Memorial? Bem, é uma estátua de um anjo tocando uma trombeta, mas voltaremos a isso daqui a pouco. Quando o quarto anjo tocar suas trombetas, a Bíblia diz que 1/3 da luz emitida pelo sol, a luz e as estrelas escurecerá. É quase como se Deus tivesse dito ao povo: ok, por toda a sua vida você disse, eu escolho as trevas sobre a luz de Cristo. Eu escolho o meu pecado e me escondo nas sombras em vez de estar na luz da palavra de Deus. Se você quer viver assim, tudo bem. Você pode ter escuridão, e alguns comentaristas da Bíblia acreditam que este julgamento em particular poderia estar descrevendo um inverno nuclear onde literalmente milhões e milhões de toneladas de radiação emitidas para a estratosfera tornaria quase impossível para a luz solar atingir a Terra. E as coisas ficam mais frias, as coisas ficam mais escuras, as colheitas começam a acabar e as pessoas acham muito difícil sobreviver. Mas para você, o que você acha? Você acha que até agora essas trombetas estão soando com os mesmos sons que as pessoas têm ouvido ao redor do mundo recentemente? Bem, antes de revelar a você minha resposta sobre tudo isso, primeiro você deve saber disso. A Bíblia diz que logo após a quarta trombeta tocar, um anjo ou uma águia, em outras traduções, voará sobre a terra e dirá: estas últimas 4 trombetas, elas não foram nada comparadas ao que está por vir. Estas últimas 3 trombetas vão quebrar a terra e destruí-la e mudá-la mais do que qualquer outra coisa que você já viu. Quando o quinto anjo tocar sua trombeta, a Bíblia diz: João disse, eu vi uma estrela
estrela caída do céu. Esta é a mesma estrela que Jesus disse: eu vi Lúcifer cair como um raio do céu. Lúcifer, a estrela da manhã. E então Jesus encontrará Lúcifer e Cristo, aquele que detém a chave da morte, entregarão essa chave a Lúcifer. E ele lhe dará permissão para abrir os buracos sem fundo. A parte mais escura e pior do inferno estará aberta. Este é o mesmo lugar quando ele encontrou aquele homem possuído por demônios e expulsou os demônios daquele homem. Aqueles demônios imploraram a Jesus e disseram: por favor, não nos mande para o abismo. Então, em vez disso, Cristo os jogou em uma manada de porcos. Este é o mesmo abismo. Este é o mesmo lugar escuro que em Gênesis 3 lemos sobre esses anjos caídos que deixaram seus limites e fizeram coisas perversas com os seres humanos. E eles foram lançados neste buraco sem fundo, presos em correntes de escuridão sombria. E Lúcifer vai abrir este buraco sem fundo e sairá um exército demoníaco de gafanhotos. Esses gafanhotos causarão agonia a todos os homens e mulheres da terra, tanto que todos esses homens e mulheres que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo clamarão e dirão: morramos, ansiamos pela morte, mas a morte fugirá deles. E durante 5 meses esses homens e mulheres serão torturados por esse perverso, cruel exército de gafanhotos. E eles obedecem apenas a um mestre. O capitão deles é o diabo, o próprio Lúcifer. Quando o 6º anjo tocar a trombeta, um vasto exército de 200 milhões de pessoas começará a marchar para o Armagedon. E isso é incrível de novo, porque quando João estava escrevendo isso há milhares de anos, não havia nem 200 milhões de pessoas na face da Terra. Mas Deus mostrou a João o futuro e mostrou a ele o maior exército que jamais existiria. E ao mesmo tempo, no rio Eufrates, na própria Babilônia, 4 anjos terríveis serão libertados. Eles serão soltos para eliminar 1/3 de toda a humanidade. Todos os homens e mulheres que escolherem fazer aliança com a Babilônia, que disseram: não quero nada com o Senhor Jesus Cristo, que depositaram sua confiança no epicentro da própria maldade, eles serão removidos da face da terra. Daqui a pouco vamos descobrir se esses sons estranhos são os mesmos sons de trombeta descritos em Apocalipse. Mas primeiro, vamos ouvir sobre o último anjo. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, os reinos deste mundo irão evaporar e o reino de Cristo reinará para todo sempre. O anticristo, o falso profeta, Lúcifer, será todo esmagado e o inferno será o destino deles pela eternidade. E então, a Bíblia diz algo bonito. Diz quase como se as cortinas do céu fossem abertas e lá veremos o templo de Deus, a verdadeira arca da aliança. E ali o povo de Deus cairá de cara no chão, ficará apavorado. Os 24 anciãos adorarão o Filho de Deus e ali reinaremos com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Então, depois de tudo, te contarei o que pensei sobre esses sons estranhos que estão sendo ouvidos no céu, se são iguais às 7 trombetas do Apocalipse. Eu posso estar totalmente errado sobre isso, mas pessoalmente não vejo evidências para sustentar essa afirmação, porque quando olhamos para estas 7 trombetas e vemos a ira de Deus e quão terrível será, ainda não vimos nada. Podemos pensar que o mundo em que vivemos é ruim e terrível agora, mas a verdade é que isso é um grão de areia em comparação com o que Deus vai trazer neste mundo para todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E realmente, é por isso que eu quero desesperadamente levá-lo de volta ao 3º anjo. Eu quero que você pense sobre esta palavra em particular, absinto, Chernobyl. Em outras palavras, essa grande estrela transformou as águas doces em amargas. Mas quando olhamos para a vida de Moisés, vemos as coisas ao contrário. Veja, Moisés, quando ele libertou o povo de Israel pelo poder do Senhor, claro, quando ele os tirou do Egito depois de 3 dias, o povo de Israel começou a reclamar. Eles começaram a ameaçar Moisés e dizer: dê-nos algo para beber. E então Moisés finalmente os conduziu à água, num lugar chamado Mara. E as pessoas ficaram tão felizes que correram para a água e começaram a beber dessa água porque estavam com tanta sede, até que a cuspiram, percebendo que essas águas não passavam de amargura. Era um tipo de água amarga. Então Moisés clamou ao Senhor: Senhor, como posso ajudar este povo? O que eu faço? E Deus pôs seus olhos sobre uma árvore. Então Moisés pegou pedaços de madeira daquela árvore e jogou nas águas de Mara. E de repente, aquelas águas de amargura se transformaram em doçura. Meu querido e precioso crente, essa não é uma bela imagem da cruz? O Senhor Jesus Cristo esteve na cruz para o nosso perdão, tirar-nos de toda essa água amarga que bebemos com tanta frequência, dessa água impura, das coisas impuras que bebemos, das coisas impuras em que nos banhamos. E pelo contrário,
conduz-nos à sua água viva e permite-nos beber da sua doce e preciosa água e dá-nos a vida eterna, e rios que representam a vida eterna. Mas, novamente, a palavra absinto chama muita atenção, porque quando lemos os salmos messiânicos de Davi, ouvimos o Senhor Jesus Cristo falando de sua crucificação. Ele diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmos 22, 6. Ele é o poderoso Deus de todo o universo, e ainda assim ele está disposto a condescender, a descer, a ser nada mais do que um verme fraco e desprezado. Pense sobre isso. Alguém se sente culpado por pisar em um verme que rasteja pelo caminho? Não. Os vermes são vistos como nada. E, no entanto, Jesus fez isso para garantir que você e eu pudéssemos ter uma salvação. Agora, talvez você não saiba disso, mas no reino animal existe a criatura mais fascinante chamada verme escarlate. E o que esse verme faz é, quando quer dar à luz, ele se amarra em uma árvore e, ao botar seus ovos, ele morre. Mas, ao mesmo tempo em que morre, secreta um corante vermelho carmesim que tinge a árvore de vermelho. E porque esse corante é tão brilhante, é tão vibrante, os nativos coletavam as minhocas, coletavam os ovos, e eles usavam isso como uma forma de tingir suas próprias roupas, e os ajudava a vendê-las, e também os davam roupas bonitas e de cores vivas. E assim como o verme escarlate, Jesus Cristo, com seu sangue, manchou a madeira de vermelho. Seu sangue foi derramado por muitos naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser perdoados. E assim como aquele verme morre para dar a vida a outro, Jesus morreu para dar a vida a você, vida eterna. E meu querido amigo, se Deus estivesse disposto a deixar seu filho a vir a este mundo e ser torturado naquela cruz por sua salvação, por seu perdão, se ele visse seu filho sendo esmagado na cruz e suportando tudo isso por você, como você acha que o Deus Pai Todo-Poderoso lidará com você? Se você se juntar aos bilhões que pisam no Senhor Jesus Cristo e dizer que a salvação não significa nada para mim, você não acha que merece a ira que está por vir? E toda aquela dor e sofrimento do que acabamos de falar? É por isso que Deus vai ficar tão zangado. Então eu imploro a você agora mesmo, enquanto o gentil Salvador tem seus braços abertos, e dizer: eu morri por você, venha tomar este perdão e tenha a vida eterna. Eu imploro que você corra para os braços dele, porque haverá um dia em que a misericórdia acabará. E se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Estou muito feliz por você ter reservado um tempo para assistir a este vídeo. E eu realmente quero o privilégio de poder mostrar a você mais coisas na Bíblia, se Deus me conceder esse privilégio. Deus abençoe a todos e obrigado por assistir.